Somos a Igreja Batista Memorial de Bauru, mais uma oportunidade para estarmos trazendo a mensagem do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando um assunto relacionado a Deus, ao seu poder, quem é Deus, diante da fragilidade do homem e diante da nossa pequenez, para entendermos tudo aquilo que Ele fez por todos os homens, tudo aquilo que Ele fez para a Terra, o universo, e para com entendimento, para com todos, no intuito de sabermos um pouco do que é Deus. Nós nunca saberemos na íntegra o total do seu poder, o total das suas realizações, o total da sua dimensão. A nossa mente humana é incapaz de processar, absorver como o tamanho, o poder de Deus que ele tem. Os atributos de Deus, um assunto hoje que nós vamos comentar. Os atributos de Deus são vários, temos vários atributos de Deus, mas nós vamos procurar entender, ler alguma coisa nesse sentido. É uma breve degustação de quem é Deus. O meio de entender a soberania de Deus. E nós vemos que esses atributos, a soberania de Deus, ela é bem explícita no primeiro e no último livro da Bíblia. Em Gênesis, Apocalipse, dá a dimensão da soberania de Deus, dos atributos que ele tem, daquilo que ele pode, deve, irá fazer por todos nós. Da lei da criação do homem até o livro das revelações do apóstolo João, no livro de Apocalipse, quando João teve a toda aquela revelação das coisas que em breve irão acontecer. São assuntos que causam perplexidade em nosso entendimento. Nós não entendemos perfeitamente todos esses pontos, né? Na infinidade dos atributos de Deus e nas ilimitações dos atributos de Deus, né? Os atributos de Deus são incapazes de ser concebidos pela mente humana. Todas as suas qualidades são oriundos, nós encontramos na palavra de Deus e não na palavra de homens. Todas as qualidades de Deus nós vemos através da palavra e através da criação. E nós temos uma mente muito ínfima para entender Deus na sua essência. Muitas coisas são difíceis de nós entendermos de Deus. Hoje o homem se baseia em estudos, em análise, em ciência para entender essas coisas. Mas nós encontramos na Bíblia todas essas respostas ou aquilo que nós possamos entender. Ele é o único a qual nós devemos trazer com honra. Como diz em Apocalipse 4:11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Nós vemos que tudo foi criado por Deus. Nada é efeito da invenção do homem, nada é resultado da evolução, nada foi feito sem a permissão de Deus. Somente Ele é digno de receber a honra e o poder. Nenhum outro homem, nenhum governante, nenhum líder, nenhum renomado cientista com todo o seu conhecimento. Apenas Deus tem a nós devemos a sua honra. Porque Ele criou todas as coisas. Ele não criou apenas um fato, Ele não criou apenas um evento, mas tudo foi criado por tua vontade. Tudo que tem
na terra é por vontade de Deus. Mas o que são atributos? Atributos são características que distinguem o caráter. No nosso estudo, no caso, as características de Deus, que são características únicas. Nenhum outro ser possui essas características de Deus. Nenhum outro ser possui esses atributos. Suas propriedades e suas características são próprias. Como diz em Apocalipse 4, tudo foi criado por sua vontade. Ele tem o poder de criar e não o poder de homens. Deus faz a diferença e ele sobressai das suas qualidades. Ele não é um princípio, mas uma qualidade. Não é uma influência. Deus tem as suas próprias características. Deus não é um anjo. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo começou com Ele. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Todas as coisas foram criadas por Ele. O apóstolo João, quando foi adorar ao anjo, diante de todas as visões, lá no finalzinho de Apocalipse, quando o apóstolo João já tinha visto todas aquelas imagens, todas aquelas catástrofes, todas aquelas destruição, e o apóstolo João, ele foi para fazer uma adoração, para fazer uma reverência àquele anjo. E o anjo deixou bem explícito, dizendo que ele era conservo seu, que não deveria fazer aquilo, que era para adorar a Deus, único digno de adoração. Hoje muitos falam que adoram isso, adoram aquilo, adoram o seu emprego, adoram o seu status, adoram a sua profissão, mas nós devemos adorar unicamente a Deus, unicamente o nosso Criador. E o apóstolo João ele foi recriminado pelo anjo naquele momento que ele estava no mesmo nível de igualdade com aquele anjo e que o único digno de adoração era a Deus. E ao homem? O que ao homem cabe? O homem cabe a seguir ao Senhor em seus ensinos, em a seguir ao Senhor naquilo que ele deixou. O homem tem um único desafio. O homem tem o desafio das suas escolhas. Adão e Eva fizeram a sua escolha no Éden. A partir daquele momento, todos nós somos réus das nossas culpas e todos nós pagaremos pelos nossos atos. Nós não pagaremos pelos atos de Deus e não podemos justificar em Deus os nossos erros. Nós somos réus das nossas escolhas. Isso é muito importante nós frisarmos isso. E outra coisa, Deus não faz a escolha para os homens. Deus não faz aquela seleção de homens e nem daqueles dos nossos atos. Os nossos atos são todas opções do nosso coração. O coração do homem é um coração duro. O único que pode quebrantar o coração do homem é a palavra de Deus. E todos nós temos essa opção de escolhas. Nós optamos, nós fazemos as nossas escolhas pela nossa profissão, nós fazemos as nossas opções na escolha do nosso matrimônio, nós fazemos a opção nas escolhas aonde você pretende morar, de acordo com a sua situação. Nós fazemos as escolhas dos nomes dos nossos filhos. Nós fazemos as opções de seguir a não o Senhor. Isso é do homem em sua fazer a sua livre escolha. Deus deu ao homem um coração para optar em servir ao Senhor. Deus não quer ninguém que venha até ele forçada. Nós temos servir ao Senhor de coração. Deus chama todos a servir a Ele. Deus não faz a escolha ao homem para ele servir a Satanás.
Deus não escolhe alguém para servir Satanás. Deus quer todos os homens com arrependimento e vindo a Ele. E nós optamos por esse caminho. Satanás é o nosso adversário e não conserva do homem. Temos as nossas escolhas. Lúcifer, o arcanjo, ele se rebelou contra Deus no paraíso. Deus não colocou no coração de Lúcifer para ele se rebelar contra todo aquele paraíso. Lúcifer era o guardião do reino. Lúcifer era o músico. Lúcifer era um anjo bonito, como nós vemos em Ezequiel 28. Mas em seu coração ele se rebelou contra Deus. Adão, como homem, se rebelou contra a única lei que Deus tinha dado a ele. Adão não tinha todas as leis que nós temos hoje. Adão não tinha as leis de Moisés. Adão não tinha as leis do livro de Levíticos, mas apenas uma lei e ele se rebelou. Hoje nós temos várias leis, mas foi a opção de Adão em se rebelar contra Deus. E nós, como pecadores, nós também podemos nos rebelar contra os mandamentos de Deus. Deus, Cristo, ele bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Todo aquele que deixar ele entrar em seu coração, lá ele trabalhará. Deus, em sua soberania, do seu conhecimento, ele já sabia da opção de Lúcifer. Deus, em sua soberania, ele já sabia da opção de Adão. Deus, em sua sabedoria, em sua soberania, ele já sabia da escolha de Caim. Deus, em sua soberania, ele já sabia da escolha de cada um de nós em nossos corações para estar servindo ao Senhor. E Deus nos dá duas opções ao homem. Duas opções apenas. Deus dá a opção em atender ao seu chamado e Deus dá a opção de você recusar ao seu chamado. Deus não fecha a porta para aquele a qual atender ao seu chamado. Ele está chamando a todos. E Deus também, em sua soberania, e sem diminuir tal soberania de Deus, ele permitiu que o homem se rebelasse contra ele. Ele permitiu que Lúcifer se rebelasse contra ele. E ele permitiu que Adão se rebelasse contra ele. Diferentemente em se dizer que Deus controla em tudo em nossa vida. Deus não controla tudo em nossa vida, mas Ele tem ciência de tudo que acontece em nossa vida. Deus, Ele não induz e Ele não leva o homem a pecar. Deus não coloca no coração do homem para pecar. Deus permite, mas Ele não nos induz a pecar. E Deus, Cristo, para entrar em nossos corações, nós temos que dar essa permissão, para que Ele trabalhe em nossos corações. Aqueles a quem não permitir que Cristo entre em seu coração, essa pessoa ela não irá trabalhar para Cristo. Ele precisa de uma autorização nossa para trabalhar em nossas vidas. Deus não arromba a porta dos nossos corações implorando para sermos servos dele. Somente irá entrar em nossos corações se nós deixarmos. Uma escolha de todos os homens. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e eu cearei, e ele comigo. Então, Cristo está à porta. Se alguém ouvir, é aqui pessoal, se alguém ouvir e abrir a porta,
entrarei na sua casa. Deus, ele não arromba a sua casa para ele entrar, como faz o ladrão à noite, como faz o malfeitor que arromba sem você ver e sem perceber. Deus não faz isso. Ele bate às nossas portas. Mas quem controla este mundo é Deus. Quem é o rei deste século? Quem é o príncipe deste século? Deus ainda não está reinando. Quem reina aqui é o pecado, é o Satanás. O nosso Deus soberano, ele permite as nossas escolhas. Deus não é o causador do pecado. Deus não permitiria o pecado. Deus não manda o homem pecar em seu coração, em seu íntimo. Deus não induz você ao pecado. Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança. Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança para ser entregue ao seu adversário. Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança para escolher quem irá servir e quem não irá servir. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez todos os homens para o reino dos céus. Mas, desde Lúcifer, Adão, com o pecado, nós temos que escolher aquilo que nós vamos fazer para com o Senhor. Se andaremos junto com Ele ou se andamos separadamente dele. E hoje Satanás ele segue o entendimento dos homens. Nós vemos em 2 Coríntios 4:4, diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento de todos os homens. Hoje nós vemos, mesmo diante de toda a crise, mesmo diante de toda dificuldade, as pessoas fugindo da presença de Deus, repelindo aquilo que Deus fez para com o homem. Quem está no reino do nosso coração? Quem está no reino do coração dos homens ímpios, dos homens maus? O Deus desse século, aquele que corrompe o coração do homem. Nosso Deus soberano, ele não corrompe o coração dos homens, mas o Deus desse século que faz esse serviço. Aquele que desafia o coração do homem temente a Deus. Aquele que persegue aqueles que seguem, que querem seguir a Cristo. Nós somos atribulados, somos perseguidos, somos angustiados, somos perplexados, mas não somos desanimados em amor a Cristo, amor a Deus. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo. Trazer as marcas de Cristo em nosso corpo, para que ele se manifeste em nós, segundo Paulo aos Coríntios. Somos atribulados por Satanás e não por Deus. Deus não nos atribula. Deus não nos coloca uma carga pesada. Ele só quer o nosso coração, que nós fazemos, que abrimos essa porta, que ouvimos a sua voz e que vamos buscar a Ele. E que Deus, Jesus, se manifeste em nossos corpos. Jesus nos livra das garras do mal. Termos as marcas da crucificação de Cristo. A igreja dele, desde o seu princípio, ela foi perseguida. Milhões de mártires morreram por amor à causa de Deus. E não vai ser diferente. O Deus desse século está imperando, procurando tragar todo aquele a quem ele possa trazer a ele. E nós devemos estarmos com a nossa escolha no Senhor. Ele nos livrará do mal. E das perseguições, das tribulações, das angústias, mas nós não seremos destruídos. Morreremos por amor da causa. Ele não falha em sua proposta. Deus não falha diante
da sua aliança para com o homem. O homem não cumpriu a sua parte na aliança, mas Deus se mantém firme na aliança. Deus, na sua soberania, ele não mente, ele não furta, ele não comete pecado e também quer que os seus também sigam aos seus passos na retidão da palavra. Deus não age também somente conforme ao coração do homem, mas na sua soberania e também na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua justiça e na sua verdade. Deus tem vários atributos nos quais nós devemos estarmos firmes nesse propósito com a aliança com o Senhor. Deus age em sua sabedoria. E quem somos nós para debatermos das coisas do Senhor? Conforme o apóstolo Paulo cita a carta de Romanos em 9:20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Muitas coisas nós não devemos questionar a Deus, nós não devemos questionar o que Ele faz em nossa vida, nós não devemos questionar os seus atributos, nós devemos apenas confiar, fazermos essa opção em seguir a Ele, questionar dos desígnios de Deus. E a soberania de Deus ela é exercida somente em harmonia com todos os demais dos seus atributos, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, da tudo aquilo que Ele nos resgatou, nunca isoladamente, somente num ponto, mas Deus, Ele é um conjunto. Apesar de toda a soberania de Deus, há coisas que Deus não faz. Há muitas coisas que Deus não faz em sua santidade. É impossível que Deus faça o mal. É impossível que Deus leve o homem a praticar o mal. É impossível que Deus rejeite um homem arrependido. É impossível que Deus não entre em uma casa a qual ele está batendo e for aberta pelo homem. Deus, ele não foi o criador do mal. Satanás foi rebelde para com o Senhor, e todos os seus seguidores serão castigados por um Deus justo e por um juiz soberano. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13, isso é importante. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Porque Deus deixa bem claro que quem controla o mal é o rei, é o príncipe deste século e não a ele. Deus deixa essas opções em nossa vida para que optamos pelo caminho do Senhor. Um Deus eterno, um Deus que não tem um começo e não tem um fim. O homem teve um início, os anjos tiveram um início, mas Deus, ele não tem um início e não tem um fim. E o homem, ele foi criado à sua imagem e semelhança para servir ao príncipe desse século? Não, para servir ao Senhor. Para servir, a princípio, todos os homens que foram caídos juntamente com Adão. Ali partiu do zero que todos são pecadores. Todos foram desgarrados daquele vínculo, daquela semelhança para com o Senhor. Hoje nós temos um corpo que adoece,
um corpo que envelhece e um corpo que morre. E Deus fez a nossa imagem e a semelhança. E nós devemos compreender Deus diante da sua eternidade para que nos arrependemos e façamos essa escolha em seguir a Ele. Deus não rejeita ninguém que vem ao seu aprisco. Deus foi formado, Deus foi desde a eternidade. E diante disso, na nossa mente humana, nós não conseguimos decifrar o que é a palavra eterno. Uma coisa que não tem começo e não tem fim. Em nossa mente humana, nós não entendemos isso. Mas Deus, Ele é aquele que habita eternamente. Deus é o Deus Criador. Desde o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, Deus já menciona um Deus Criador. Ele fez a terra, fez os céus, fez os mares, fez a luz, fez o homem e todas as coisas e todos os animais. E ao sétimo dia, ele descansou. A terra era sem forma e vazia. Do nada. Não houve uma explosão, não houve um cataclisma, não houve uma implosão ou uma erupção. Deus criou tudo. Ele não transformou nada. Ele fez toda a natureza. Apenas para nós termos uma noção, nós contemplarmos uma natureza, a vastidão do espaço. Deus fez tudo isso. Deus foi o Criador de todas as coisas. É o único digno de louvor. Deus é o único digno de louvor. Em honrar ao Senhor em seu santo nome. Ter a coragem de falar do seu santo nome. Ter a coragem de aproveitar as oportunidades para falar do seu santo nome. Ter a oportunidade de falarmos do Deus Criador, do Deus de louvor. Propagar as oportunidades que temos para falar e exaltar ao Senhor. Mais uma vez, no livro de Êxodo, no Pentateuco, nas tábuas da lei, em Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3 a 7. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagens de escultura, nem alguma coisa semelhante que há em cima nos céus, nem baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curves e a elas nem as sirvas, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, tenho visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós vemos aqui o poder de Deus. Não fará, é uma ordem, outros deuses diante de mim. E na primeira oportunidade, isso no capítulo 20, na primeira oportunidade, o homem fez uma imagem, um bezerro de ouro. Foi a opção, eles queriam Deus e fizeram Deus com os pendentes que eles tinham. Mas Deus já deixou bem claro, é o único digno de louvor. Com o tempo, o homem passou a honrar mais a criatura do que o Criador. Hoje nós vemos aí muitos intelectuais, muitos teólogos que têm a palavra mais poderosa que a Bíblia. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo aqui nós estamos absorvendo com relação à palavra de Deus. Se essa palavra que estamos lendo ou ouvindo se vem diretamente da fonte. Deus onipotente, também em Gênesis 17:1 diz o seguinte: pois, sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda à minha presença e ser perfeito. Andarmos junto com Deus, o Deus Todo-Poderoso. Fala do seu poder no livro de Gênesis. Ele demonstra o seu poder. No livro de Gênesis,
Além de Deus falar, ele mostra do poder que ele tem. Não só em palavras, mas em feitos, tudo que ele fez naquela caminhada. Deus que fez os céus e a terra e acompanhou aquele povo pelo êxodo, pelo deserto. Em Gênesis nós temos a trajetória. Nenhuma ciência, nenhum poder, nenhuma sabedoria, nenhuma ganância fará o homem maior do que Deus. E Deus cobra dos homens este mandamento, uma lei que nós devemos reverenciar e adorar apenas a Deus, assim como o anjo também falou ao João no livro de Apocalipse. Livro de Gênesis e livro de Apocalipse se unem na adoração ao Senhor. Ele quer a cumplicidade de todos os homens. E o homem submisso ao Deus Criador. Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não precisa do meio de locomoção. Ele está em todo o ambiente. Para muitos isso é difícil de entender, mas ele está envolto em todos os nossos pensamentos, em todos os lugares. Deus não precisa se mover. Ele está envolvido em todas as esferas. Deus não precisa caminhar, não precisa se locomover. Deus é Espírito, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E não temos como fugir aos seus olhos. E Ele vê e sabe tudo. Não são as imagens, algumas entidades secretas, né? Que tudo vê e tudo sabe. Mas Deus, Ele é soberano nisso. Ele sabe e vê todas as coisas. Ele está em todo o momento. E é impossível nós nos escondermos da presença do Senhor. Deus é um Deus onisciente. Ele conhece tudo e de todos. Ele tem toda a ciência. Ele tem todo o conhecimento. Deus conhece e sabe tudo, do presente, do passado e do futuro. No passado, ele já saberia de todos os nossos passos. Se nós, em nosso coração, nós aceitaríamos a ele ou não. A onisciência no Senhor ela é muito importante. Ele é sabedor de todas as coisas. Antes que nós fôssemos formados, nós, eu, você, individualmente, ele já sabia das nossas escolhas com relação a todas as coisas das nossas vidas, inclusive se aceitaríamos o caminho do Senhor. Ele conhece todos os corações de todos os homens e ele já sabe de todas as escolhas. Ele não predetermina nós em nossas escolhas, mas nós que determinamos as opções de nossas vidas. E Deus, através da sua onisciência, ele já tem essa ciência dessa palavra. A sua intelectualidade é soberana, é suprema, é universal, conhece tudo e todas as coisas, diferentemente do homem que nós não sabemos. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. Tudo acontece por sua conhecimento, através da sua presciência. E Deus não muda em seus objetivos, em aquilo que ele já programou, predeterminou ao mundo, aos homens. Essa imutabilidade pertence somente a Deus. O homem ele muda. Hoje ele pensa de um jeito, amanhã ele pensa do outro, de rever as nossas ideias, rever os nossos conceitos. Mas Deus, ele é imutável. Na sua aliança com o homem, ele não muda. Mesmo que o homem se corrompa, mesmo que o homem ande em seus caminhos tortos, mesmo que o homem desafie a Deus, ele não muda da sua fidelidade para com o homem. Ele nunca muda. Deus nunca mudará. Ele deixou para que o homem fizesse as suas escolhas, as suas opções, mas ele mantém firme na sua palavra. Deus tem muitos outros atributos, Deus tem muitas outras
adjetivos, qualidades, atribuições. Se nós fôssemos fazer um estudo completo, nós levaríamos hora. Mas Deus, além de tudo, dentre muitos atributos, os quais alguns só pertencem a Deus. Deus é amor, Deus é justo e Deus é um juiz. Qualidades que somente a Ele tem, em sua essência da palavra, no amor, na justiça e no seu juízo. Todos os homens passam pelo amor de Deus, passam pela justiça de Deus e nós vamos passar pelo juízo de Deus diante de tudo aquilo que nós fizemos. Nós não poderemos chegar ao Senhor e imputarmos nele a culpa de não termos seguido aos seus caminhos. Isso é uma escolha que cabe ao homem. Somente servirmos a um Deus vivo, não a um Deus feito por mãos de homem, mas um Deus vivo, um Deus eficaz e que socorre aos aflitos e necessitados e os livra do mal. Deus é o nosso único soberano Salvador, a quem nós devemos a toda a nossa honra e glória e adoração. Amém, irmãos? Obrigado pela disposição em ouvir a mensagem. Amém?